Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor, não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também. Neste lugar é o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre e rei. Bem aqui, tão perto, se deixa encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também. Neste lugar é o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre e rei. Bem aqui, tão perto, se deixa encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. É o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre e rei. Bem aqui, tão perto, se deixa encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Senhor Jesus, boa noite. Quando prometestes o Consolador prometido, abriu portas de esperança em nosso coração, pois teríamos a continuidade dos teus ensinamentos, nos abrindo os olhos da alma para caminharmos com sabedoria as estradas da vida com a chama da luz eterna. E sim, Senhor da vida, um grande consolador diário, com instruções que vão ao fundo, o que o Senhor revelou às multidões.
Gratidão por todo esse projeto, por amor a nós. Peregrinos que somos, ó iluminado de Deus, percorremos vidas e vidas, vindas e idas, buscando de Ti o melhor alimento, para passarmos pelas provas e expiações com resignação e amor. E aqui estamos, Senhor, estudando essa obra iluminativa que guia nossos passos, que possamos estar envolvidos por Ti e que Tuas luzes cintilosas envolvam nossa irmã responsável a ministrar a palavra de hoje. Como é bom estar em vossa companhia, nosso mensageiro da paz. Te amamos. Fique conosco neste estudo. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. A leitura do nosso Evangelho está em Mateus, capítulo 18, versículo 19 e 20. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Que assim seja. Hoje, segunda-feira, nós estamos realizando o estudo do Livro dos Espíritos. Assim como disse o nosso irmão José Martins no versículo de hoje, onde tivessem dois ou mais reunidos no nome do nosso mestre, lá ele estaria. Então, estamos aqui reunidos e com certeza, por mais que seja dessa forma, dessa nova forma, ele está entre nós, assim como seus trabalhadores também estão entre nós. Boa noite. Aos que estavam perguntando, nós estamos no capítulo 6 do Livro dos Espíritos. Recapitulando, o capítulo 6, ele é do livro 2, livro 2, capítulo 6, ele é o capítulo que fala vida espiritual, sobre a vida espiritual, é o título principal do capítulo. E ele tem vários tópicos. Nós já passamos pelo espíritos errantes, mundos transitórios, e hoje nós vamos abrir o tópico percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. A primeira pergunta desse tópico é a 237. Então, dando início ao nosso estudo, Kardec pergunta aos irmãos espirituais: uma vez no mundo dos espíritos, a alma conserva ainda as percepções que tinha na Terra? Então, quando estamos ou na erraticidade, ou até mesmo independente do nosso grau evolutivo, né? Os espíritos, eles ainda conservam essas sensações que nós temos aqui na Terra com a matéria? Os irmãos respondem: sim, e outros que não possuía, porque seu corpo era como um véu que as obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando este não tem obstáculos a vencer. Então, o que nós vamos perceber ao longo desse tópico? Que assim como muitas coisas que a gente estuda acerca do mundo espiritual, tudo depende muito da evolução do espírito, do estado do espírito. Mas, de forma geral, o que nós podemos dizer é que o espírito, quando desprendido da matéria, ele vai ter percepções e conhecimentos além do que o que ele tinha aqui na matéria, porque a nossa matéria, querendo ou não, ela é um véu que por vezes atrapalha a nossa função de enxergar, por assim dizer.
Então, quando nós estamos livres da carne, nós conseguimos ter percepções e sensações mais aguçadas e até conhecimentos mais amplos do que quando estamos aqui na carne. Não estou aqui entrando no mérito dessas percepções, sensações e até mesmo da inteligência ser uma parte positiva ou negativa. Não é essa questão no momento. Isso vai ser destrinchado à frente. Mas é certo que isso se torna mais aguçado, mais amplo, quando estamos livres da limitação da carne. Questão 238. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados? Numa palavra, eles sabem tudo? Então, os espíritos, eles têm conhecimento de todas as coisas? Quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de todas as coisas. Então, aqui, os irmãos já começam a fazer um paralelo para a gente, a traçar um paralelo dessas diferenças. Quando o espírito ele é mais evoluído, ele vai tendo mais conhecimento, sua inteligência vai sendo mais ampla, vai se abrindo mais. E quando o espírito é inferior, né, ainda não tem esse grau evolutivo, ele tem essa a inteligência dele é um pouco mais limitada. Cabe lembrar aqui, irmãos, que quando os irmãos espirituais instruem a gente acerca da inteligência, nós temos que olhar também de uma maneira mais ampla. A inteligência no mundo espiritual não se dá só com relação à ciência, como a gente tem esse padrão de pensamento, né, de achar que a inteligência é ligada só a isso. Nós podemos dizer também que no mundo espiritual a inteligência está associada à sabedoria. Então, quando nós falamos aqui que um irmão que é inferior não possui um grau de inteligência tão amplo, a gente tem que fazer uma ressalva assim, que há irmãos em situação espiritual inferior que são inteligentes no sentido da sagacidade, né, de compreenderem a situação deles, de compreenderem que há espíritos que são mais evoluídos, de saber da existência de graus evolutivos de espíritos. Há irmãos que usam essa inteligência, esse conhecimento, não só acerca do mundo espiritual, como do mundo material, para manipular outros irmãos. E aí a gente remete até alguns questionamentos que foram feitos no estudo da semana passada, Ana Clara, sobre irmãos que conseguem organizar gangues, grupos. Então, isso é o uso de uma inteligência, da maneira errada, mas é o uso de uma inteligência. Então, nós não podemos dizer que o fato de um espírito não ter um grau evolutivo tão alto significa que ele não é inteligente. Ele ainda não evoluiu a ponto de usar a sua inteligência para a coisa certa. Ele ainda não tem sabedoria. Logicamente que ele não vai ter conhecimento de coisas que espíritos de grau evolutivo muito maior têm. Mas isso não quer dizer que eles sejam ignorantes acerca das coisas, muito pelo contrário. Para quem já teve oportunidade de ter contato com irmãos numa reunião mediúnica, por exemplo, vai perceber exatamente, assim, né? Hitler, por exemplo, era um homem, um espírito muito inteligente. Só que ele fez uso da inteligência dele de uma maneira completamente deturpada, né? É nítido essas pessoas de poder super inteligentes que encarnam com uma missão e acabam sucumbindo por conta do poder. E às vezes a gente fala muito sobre dinheiro e
o que a gente esquece de pensar sobre o dinheiro não é só o dinheiro, é o poder que isso traz para essas pessoas que possuem muito dinheiro. E não era o caso de Hitler. O poder do Hitler era um poder político, não financeiro. Logicamente que depois acaba abarcando essa categoria também. Mas o que nós temos que pensar muito é, não só quando a gente passa pela aprovação de ter muito dinheiro, mas quando a gente passa pela aprovação de ter muito poder, e geralmente pessoas que têm muito poder, elas são inteligentes. Elas têm uma retórica muito boa. Elas sabem fazer o uso disso para manipulação do outro. Então, nós temos que ter muito cuidado com esses graus de inteligência que são utilizados da maneira errada. Então, o poder também é uma aprovação muito grande. A inteligência é uma aprovação muito grande. Pessoas que são muito inteligentes, que têm um conhecimento científico absurdo, que conseguem desenvolver tecnologias que podem mudar não só a vida de uma pessoa, mas a vida do mundo. Né? Hoje é que a gente passa por uma transformação tecnológica muito grande. Olha quantos espíritos que nós vemos com inteligência, da parte material, científica, avançadíssimas, mas que não possuem inteligência, até que as pessoas hoje chamam de inteligência emocional. Não possuem uma inteligência emocional, por vezes são espíritos desequilibrados, valores éticos deturpados, e valores morais muito diferentes do que a maior parte das religiões pregam. E não estou aqui me prendendo só ao espiritismo nem ao cristianismo, mas muitas outras religiões ou filosofias de vida que têm conceitos de moral e ética muito semelhantes aos nossos, e que a gente vê que essas pessoas não se encaixam em nenhum desses quesitos, né? Então é muito importante a gente ficar atento a isso, a esse tipo também de inteligência que pode ser utilizado de maneira errada e acabar comprometendo não só a encarnação desse espírito, por exemplo, né, fazendo mau uso da minha inteligência. A Ione está colocando aqui inteligência, intelecto, moral. Não só fazer mau uso. Perdão, irmãos, meu vizinho, não sei se vocês ouviram, meu vizinho deve estar fazendo alguma faxina. Não só fazendo mau uso dessa inteligência e atrapalhando a encarnação dele, quanto também a encarnação de um grupo de pessoas, como foi o caso do Hitler. Que até hoje a gente vive aí consequências do mau uso tanto da inteligência quanto do poder dele. Questão 239. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? Depende da elevação e da pureza que hajam alcançado. Os espíritos inferiores não sabem mais que os homens. Então aqui os irmãos já esclarecem para a gente, por exemplo, algum ponto que esses espíritos, por mais inteligentes que sejam, não vão ter conhecimento. Por exemplo, como eles colocaram aqui, do princípio da pureza das coisas, o princípio das coisas. Eles não têm ainda esse conhecimento. E por quê? Porque isso só é um conhecimento dado a espíritos que já têm uma evolução muito maior, que já conseguem se aproximar e se integrar mais com as leis naturais, com as leis divinas. Porque aí é que entra a parte também do desenvolvimento moral. Alguns conhecimentos a gente só vai ter através do desenvolvimento moral. Como isso que nós estamos fazendo aqui agora. Ler livros, em geral, é muito importante. Bons livros, isso vai me acrescentar intelectualmente. Agora, quando eu sento para ler um livro espírita, para ler a Bíblia, isso vai me acrescentar na minha evolução espiritual, na minha evolução moral. Então, só através desse
dessa busca pela elevação moral é que a gente consegue angariar alguns conhecimentos. Então, espíritos que são muito inteligentes, mas que ainda estão num grau evolutivo bem ignorante, eles não vão ter essa. Eles não vão se sentir aguçados a buscar tipo de conhecimento sobre as leis divinas. Então, realmente, de fato, eles não vão ter, porque não tanto não buscam, também como ainda não são merecedores desse tipo de conhecimento. A questão 240. Kardec pergunta: os espíritos compreendem a duração como nós? Então, essa compreensão de passagem de tempo no mundo espiritual é semelhante à nossa? Não, e é isto que faz que nem sempre nos compreendeis quando se trata de determinar datas ou épocas. Aqui, quando eu estava estudando esse capítulo no final de semana, eu lembrei muito dos contatos mais íntimos, tanto com o mentor quanto com a irmã Judicé de Maria e até mesmo com o irmão Virgílio. Quando eles sempre passam alguma orientação, e eles às vezes falam assim, em breve tal coisa vai acontecer, não fazendo predições do futuro, mas assim, se acalme, em breve isso se resolverá. Aí você acha, em breve sei lá, daqui a 2 semanas, uma semana, amanhã, né? Em breve, gente, amanhã. E aí você vai ver que dura meses, às vezes anos. E assim que a gente passa a compreender que esse tempo nosso é muito, muito diferente do tempo do mundo espiritual. A gente passa a pensar que essa encarnação que a gente passa aqui para o mundo espiritual é muito breve, é muito curta. E a gente não tem essa percepção, né? A percepção é totalmente diferente. É um exemplo prático que a gente encontra, inclusive, na literatura do Pentateuco, quando a gente fala sobre o livro da Gênesis na Bíblia, e que descreve a criação do planeta Terra, por exemplo. A criação é dentro de uma semana. E aí, quando você vai ler a Gênesis, o livro A Gênese, que faz parte do Pentateuco Espírita, está lá esclarecido como aquelas etapas se deram. Aquelas etapas que são colocadas de maneira muito curta, porque era o lúdico que éramos capazes de compreender na época, como aquelas etapas que são colocadas muito curtas, na verdade foram divididas em grandes blocos que para a gente duraram milênios. Então, e se você, né, se nós fizermos um estudo de caso, para a criação divina, aquilo dali foi um estalar de dedos. Não foi tão moroso quanto aos nossos olhos. Então, essa concepção do tempo, do prazo, da duração das coisas, realmente é totalmente diferente. Nós temos uma nota logo abaixo. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como compreendemos. A duração para eles anula-se, por assim dizer, e os séculos, para nós tão longos, não passam aos olhos deles, de instantes que se perdem na eternidade, do mesmo modo que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Então aqui, né, o Kardec faz aqui até uma comparação para a gente, uma nota explicativa, falando sobre isso. Que para os espíritos, isso que a gente passa é como quando a gente vê hoje filmagens, por exemplo, de satélites, filmagens de espaçonaves da NASA, que quando filmam o planeta Terra, a gente não consegue ter percepção de montanha, de rio. A gente tem uma percepção ou de uma bola muito azul, dependendo da distância, ou de uma bola azul que tem umas manchinhas marrons, né? Porque aí já vai estar um pouquinho mais perto.
Então, assim também é a percepção dos espíritos, né? Quanto mais evoluídos, mais eles enxergam o mundo como aquela bola azul. E então a gente consegue perceber que quanto mais evoluído, mais o espírito vai enxergar que, assim, uma encarnação aqui na Terra é um segundo, um milésimo, que a gente não tem nem palavras para descrever ainda estabelecer essa comparação para eles, né? É realmente muito rápido no tempo do mundo espiritual isso aqui que a gente vive. Esse tempo que a gente vive, né? Questão 241. Os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e mais justa do que nós? Resposta dos irmãos. Mais ou menos como daquele que vê claramente faz ideia mais exata das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes, julgam, pois, de modo diverso do vosso. Mas ainda uma vez, isso depende da elevação deles. Então, novamente, os irmãos colocando aqui pra gente que essas explicações sempre dependem do grau evolutivo daquele espírito. Então, quanto mais evoluído, mais fácil vai ser para o espírito enxergar a realidade do modo como ela é. Né? E quando eles colocam aqui essa questão de ver claramente, é enxergar realmente a realidade, né? Não a parte material, a parte física, mas enxergar as causas, os motivos, os sentimentos. Por exemplo, o mentor, quando ele olha para a gente, ele olha para mim, ele não me vê só a matéria, né? Ele vê muito além disso aqui, ele vê o que eu sinto, ele vê as coisas que eu já vivi, ele conhece as razões de muita coisa, de muitas coisas que acontecem comigo, ele é conhecedor de todas essas razões, dos meus atos, das coisas que eu pratico, quais são os meus sentimentos quando eu pratico certas coisas, ou as coisas que eu já pratiquei. Porque se a gente parar para pensar, alguns atos que nós temos hoje não caberiam mais termos ainda. Então, se ele não tivesse esse conhecimento das coisas, não tivesse lógico, não fosse tão misericordioso, assim como nosso Mestre Jesus também não se ele não tivesse todo esse conhecimento e fizesse uma análise, não vou nem dizer julgamento, mas vou dizer uma análise de uma ação, sem ter conhecimento do que está por trás daquilo, ele teria uma outra percepção sobre mim, por exemplo, sobre vocês. Então, essa capacidade dele ver além é de acordo com o desenvolvimento, com a elevação dele. Tanto que nós, por exemplo, que não temos, nem passamos perto da evolução espiritual que o mentor tem, nós temos essa mania de julgamento, né? Nós ainda temos esse terrível defeito do julgamento. E por quê? Porque a gente não conhece o histórico do outro, a intenção do outro. Nós não sabemos o sentimento que está por trás do que aquela pessoa passa. Então, nós ainda somos cegos com relação ao outro, ao que o outro de fato é. E assim também acontece com os espíritos inferiores ou que têm uma elevação espiritual semelhante à nossa, mas que estão na erraticidade. Muitas vezes nós vemos espíritos na reunião mediúnica passando por situações que porque não tem essa condição de enxergar além, enxergar de fato a realidade. Porque ainda não é dado a eles, de acordo com o grau evolutivo deles, essa capacidade de enxergar além, né? De ver além, de ver as coisas como de fato elas são.
irmão, se alguém quiser fazer algum comentário, pergunta, fiquem à vontade para usar o nosso chat. Às vezes eu fico falando aqui e não faço ideia, né? Que ao mesmo tempo que é muito confortável, eu estou dessa forma confortável no que diz respeito a... Para quem é tímido como eu, é mais confortável nesse sentido. Mas a gente também não sabe como a mensagem está chegando no receptor, né? A gente não consegue ver o rostinho de cada um, saber se está sendo compreendido, enfim. Quem quiser fazer uma pergunta, alguma colaboração, fique à vontade. 242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Esse conhecimento é ilimitado para eles? Então, aqui mais uma vez a gente vai ver que é uma questão que é de acordo com o nosso grau evolutivo. O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente, exatamente como te lembras de uma coisa que te impressionou no curso de teu exílio, perdão. Simplesmente, como já não temos o véu material que obscurece a inteligência, lembramos-nos de coisas que para ti estão apagadas. Mas nem todos os espíritos sabem, a começar pela sua própria criação. Então aqui nós vemos que, assim como nós já estudamos lá atrás, no iníciozinho do Livro dos Espíritos, há coisas que, por maior que seja o grau evolutivo dos espíritos, não vai ser dado conhecimento, como, por exemplo, a criação dos espíritos, né? Nós não temos esse conhecimento e não há relatos, inclusive no Livro dos Espíritos, de algum espírito que tenha conhecimento total de como que acontece o processo da criação. Nós sabemos do fluido vital, e que nós somos compostos enquanto espíritos a partir disso, mas como isso é manipulado pelo nosso Pai Jeová e como ele é transformado em espírito, nós não temos conhecimento. Então aqui ele já deixa claro que a nossa criação realmente os espíritos não têm esse conhecimento. Mas nós vemos aqui que, vou até repetir a pergunta para fazer algumas considerações. Repetir a resposta, perdão. O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente, exatamente como te lembras de uma coisa que te impressionou no curso de teu exílio. Me lembrou até ontem, quando o Del estava fazendo a palestra, me lembrou, eu fiz uma conexão, né, até com esse assunto, porque por vezes a gente fica preso em uma coisa, né, em um sentimento. Como ela até disse ontem, às vezes a gente passa o dia inteiro preso num sentimento só, preocupado com uma coisa só. Termina o dia cansado e você não fez nada. Você só ficou preso naquilo, naquele pensamento. Como o Laura colocou aqui, né? Vivendo no passado. Isso acontece quando a gente está encarnado, com relação até aos sentimentos que a gente tem. Se a gente parar para pensar, os sentimentos, eles são os nossos guias, digamos assim, na vida, né? Se acontece alguma coisa triste comigo, perco um ente querido, né? Um ente querido desencarna, por exemplo, e eu fico presa nesse sentimento, remoendo isso, eu vou viver isso enquanto eu estiver presa a isso. Eu não estou falando de saudade, eu não estou falando de ter o luto, o momento de luto. Isso é normal, todo mundo tem um momento de luto. De se sentir triste, porque realmente é uma pessoa muito querida, que não vai estar mais no convívio físico, e isso faz muita diferença pra gente. A saudade realmente é um sentimento natural, mas eu tô falando assim, da pessoa que se prende de uma maneira quase que doentia e por vezes acabam desenvolvendo doenças como depressão, ansiedade, porque ficam presos a um sentimento de traição ou luto de um desencarne. E isso é tão sério
que muitos irmãos carregam isso depois do desencarne. A quantidade de irmãos que nós vemos que estão presos a pessoas porque passaram por alguma traição no casamento ou no relacionamento e ficam presos aquelas pessoas, sentindo traídos, achando que tem que se vingar, por questões de herança, questões de duelo. Tem pessoas que ficam revivendo aquele momento o tempo todo, espíritos que estão há milênios, irmãos, vivendo a mesma situação porque estão presos em um único sentimento. Então, assim, você fica vivendo de passado. E isso é onde está o nosso holofote. A gente fica vivendo de passado. Quando a gente fica preso a uma coisa assim que aconteceu, e até mesmo durante a nossa encarnação, a gente fica vivendo de passado. A gente não consegue, como diz a música, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. A gente não consegue levantar, a gente não consegue olhar para frente, fazer outra coisa. A gente vive agarrado naquilo. É como pessoas que vivem, que sofrem de ansiedade, né? E digo aqui até mesmo como uma pessoa ansiosa. A gente sofre por uma coisa que não aconteceu, a gente está sempre sofrendo pelo que vai acontecer, a gente sofre pelo futuro. Então, assim, quando você coloca aí uma coisa na sua cabeça e você se agarra àquilo, você vive sofrendo ou por algo que aconteceu, que você não consegue mais resolver. É uma questão de superação, ou no caso da ansiedade, que a gente está sofrendo por uma coisa futura. Não aconteceu, você já está sofrendo. Então, é muito importante, como o Del colocou ontem na palestra, que a gente consiga fazer essa higiene mental, que a gente consiga se livrar, né, se livrar mesmo desses pensamentos que a gente tem, que acabam nos atormentando. A gente acaba se auto-obsidiando, porque a gente se coloca nessa condição de consumir nossa própria energia, né? E de nos prendermos a situações, e que quando a gente entra nesse ciclo, a gente não consegue enxergar para fora do poço, né? Digamos assim, a gente não consegue enxergar para fora da borda da piscina, a gente está condicionado àquilo ali. Então, como ela colocou ontem, na palestra, foi muito boa, por sinal, como sempre, a gente precisa se libertar desses pensamentos, desses sentimentos. E quando a gente fala assim, vamos pensar positivo, não é porque vai pensar positivo e vai acontecer, isso vai se resolver amanhã. Não, não é isso. Pensar positivo é ter fé que sim, vai se resolver no tempo certo, na hora certa, a situação vai se resolver. É a gente não se perder, não perder a paciência, não entrar em desespero. Então, essa é a importância da gente pensar positivo, né? E as pessoas, às vezes, acabam desfazendo do conceito de pensar positivo porque acham que é só pensar que vai atrair coisa boa, vai dar tudo certo. Não, a gente tem que ter um plano de ação, lógico. Mas nós temos que saber também olhar e reconhecer o que está nos prendendo para conseguir nos libertar dessas amarras que o nosso pensamento, os nossos sentimentos criam para a gente. A Laura está colocando aqui que a ansiedade gera medos. Sim, realmente. Porque o medo, as vozes que ouvimos, assim, o que é o medo? O medo é quando a gente não conhece algo. Por exemplo, muitas pessoas têm medo de escuro. Por que as pessoas têm medo do escuro? Não é porque... Não é o conceito do escuro. O escuro, ele não te deixa ver. Então você não sabe o que está acontecendo ali. Isso, logicamente, vai te gerar medo. Você não sabe o que vai acontecer. Então, assim, quando você vive com ansiedade, principalmente as pessoas que sofrem de ansiedade crônica, que precisam de tratamento, elas vivem
nesse medo, porque elas não têm certeza do que vai acontecer, elas vivem nessa escuridão, elas não sabem lidar com isso, né? Seja através não só da fé no divino, mas também da fé, na credulidade nela, na capacidade dela de atuação. Ela acaba se perdendo nesse medo do que pode vir a acontecer com a vida dela, né? Isso daí é viver preso no momento de ansiedade. E como já disse o nosso mentor, o medo é o maior inimigo do homem. O mentor sempre nos instrui com relação a isso. Ele não admite que a gente use essa palavra para descrever algo na nossa vida, né? Porque ele parte do princípio, e ele está corretíssimo, que os filhos dele têm que ter fé. E mais uma vez, a fé, aquela fé com ação, né? Que a gente vai atrás, que a gente faz, que a gente consegue analisar o que precisa melhorar e coloca o nosso plano, o nosso projeto, assim como o Del colocou ontem, em prática, para saber lidar e se livrar daquilo. Laura complementou aqui: a ansiedade gera medos, as vozes que ouvimos. Que voz eu estou ouvindo, né? Então a gente tem que se perguntar: o que a gente está ouvindo? E por não saber, né, a gente não consegue ter essa percepção, a gente acaba criando uma ilusão do que não existe. Então, assim, a gente acaba criando o medo, né, nos nossos corações, na nossa mente. E acabamos não conseguindo seguir em frente, não só na evolução espiritual, mas também nos afazeres do dia a dia, na nossa vida, na nossa interação com as outras pessoas, né? Só um minuto, irmãos. E aqui só falando sobre a segunda parte da resposta, os irmãos colocam: simplesmente como já não temos o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramos-nos de coisas que para ti estão apagadas. E aqui, mais uma vez, assim, dependendo do nosso grau de evolução, tem irmãos que logo após o desencarne conseguem recobrar já algumas referências de vidas passadas. Tem irmãos que não. Então, isso vai de fato com o grau evolutivo de cada um. Tem, lógico, irmãos que já têm uma evolução muito maior, que passam pelo processo de desenlace de uma maneira muito suave, muito menos dolorosa do que é visto por irmãos menos evoluídos, e que assim que desencarnam já recobram de grande parte de sua trajetória espiritual. E consegue ver até com alívio o fato não só de ter se despojado da parte física que prendia o espírito, mas também de reconhecer que batalhas foram superadas, né? Que etapas que tinham que ser superadas foram cumpridas com sucesso. Questão 243. Os espíritos conhecem o futuro? Isso também depende da perfeição deles. Muitas vezes apenas o entrevêm, mas nem sempre lhe é permitido revelá-lo. Então, vou até fazer uma pausa aqui. Nem todos os espíritos vão ter conhecimento, por exemplo, do nosso futuro de algum irmão da nossa casa. Primeiro que só vai ter acesso a esse tipo de informação irmãos que já tiveram um grau evolutivo suficiente para ter conhecimento, né, ter angariado confiança para ter esse tipo de informação em mãos. Segundo, depende da necessidade. Qual a necessidade daquilo para aquele irmão? Então, isso também é pensado dentro do trabalho da seara do Cristo, né, do trabalho espiritual. Então, não só o grau evolutivo,
mas também a necessidade daquele irmão estar sabendo, ter acesso a essa informação. Acho que a Ana Clara até citou isso no estudo passado, se eu não me engano. Não lembro exatamente. Foi quem que citou. Acho que foi a Ana Clara. Essa, né, complementou. A situação de um irmão que foi à casa e que o mentor não tinha, por exemplo, acompanhamento, não tinha conhecimento muito profundo da vida daquele irmão. Então, o mentor e aquele irmão também estavam passando por um processo, ele estava sendo obsidiado por um irmão. Então, o mentor teve que pedir a ficha kármica daquele irmão para aquele outro espírito que estava ali fazendo o processo obsessivo com aquele irmão. Então, o mentor teve que pedir a ficha kármica daquele irmão para ele ter total conhecimento do que vinha acontecendo com aquele espírito. Então, vejam só, até o mentor, que tem um grau evolutivo, que a gente não consegue nem falar aqui, né? Perfeito. A gente não tem palavras além de perfeito para colocar. Precisou desse tipo de recurso, logicamente que tem todo também um pensamento por trás disso, né? Uma tática, vamos colocar assim, que espíritos evoluídos usam para não gerar atrito, transtornos maiores com esses outros espíritos. Então, essa solicitação, essa gentileza, essa educação é até mesmo para não aumentar o atrito com esses irmãos, mas ainda assim, o nosso mentor precisou resgatar essa ficha kármica para conhecer o histórico daquele irmão. Então, tudo é de acordo com a necessidade. E, lógico, de acordo com o grau de responsabilidade daquele espírito que vai ter conhecimento da informação. Quando vem, o futuro lhes parece o presente. Então, quando esses irmãos têm conhecimento do futuro, para eles é praticamente presente, porque é o que nós estávamos conversando aqui, né? A percepção de tempo deles é totalmente diferente da nossa. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Após a morte, a alma vê e abarca num piscar de olhos suas migrações passadas, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para isso, é preciso que esteja completamente integrada a Ele, depois de muitas existências. Então, o que seria aqui completamente integrada a Ele? Quando a gente já está num grau evolutivo tal que a nossa vida é única e exclusivamente a espiritual, que os nossos sentimentos são completamente voltados para o trabalho espiritual, quando a gente já se livrou das paixões materiais. Então é só realmente, novamente, como diz o nosso mentor, quando nós estamos vivendo, por exemplo, a vida do Cristo, é que nós estamos integrados ao nosso Mestre, né, ao Senhor Jesus Cristo, ao nosso Pai Jeová. Então, só nesse momento é que é possível ter tamanho conhecimento. 243A. Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Então, espíritos que são, né, já não tem mais uma etapa para passar no grau evolutivo. Ele já tem o conhecimento completo do futuro? Completo não é bem o termo, pois só Deus é soberano, Senhor, e ninguém o pode igualar. Então, novamente, o que esses espíritos vão conhecer é o que é necessário. Não é necessariamente que ele vai ter conhecimento completo de todas as coisas. Mas eles têm um bom conhecimento, sim, do que é necessário saber, por exemplo, para nos acompanhar, para estar prestando auxílio durante a nossa trajetória.
244. Os espíritos veem a Deus? Só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os inferiores o sentem e o adivinham. Chega a ser até difícil a gente descrever, explicar uma questão dessa, né? Eu vou fazer uma analogia a coisas que a gente consegue vivenciar, né? Por exemplo, quando há irmãos na reunião mediúnica que são resgatados por Maria, por Jesus. É de uma alegria vê-los escrevendo, e eles só conseguem enxergar uma luz, só conseguem enxergar, né? Eles enxergam uma luz irradiando, né? E às vezes eles falam de capa, vi um pedaço de uma capa, mas assim, eles veem uma luz muito forte, muito grande, muito bonita, e se emocionam muito. Então você percebe que eles estão sentindo a presença, mas eles não veem dessa maneira como a gente está habituado a ver, né? Tudo certinho, delimitado. Mas a sensação que eles sentem é tão forte que mesmo eles estando ali naquele processo de estar passando a informação por meio de um médium, mas é uma sensação tão forte, uma emoção tão bonita que eles conseguem transparecer, eles conseguem passar essa sensação para a gente também. É emocionante. Não tem outra palavra para descrever, né? É emocionante. Então, assim, se a gente que só consegue ainda sentir e entrever, porque a gente só consegue ver a luz, que deve ser enorme, assim, né? Não tem palavras para descrever. Imagina que grau evolutivo a gente não tem que alcançar para conseguir, né, ver no mundo espiritual nosso Mestre Jesus ou até mesmo nosso Pai Jeová. Lembrando, irmãos, que quando nós falamos de percepções sensoriais, assim, dos espíritos, essa maneira que a gente fala de ver, estar ligado aos olhos, não sei se nós vamos falar hoje ainda. Não, acho que não. Não. Porque a gente liga muito essas funções aos nossos órgãos, né? É a comparação que a gente consegue usar, é o link que a gente consegue fazer. Mas para os espíritos, essa questão da visão não está ligada a um órgão, né? Não está ligada a um olho, está ligada ao todo, né? A uma percepção do todo do espírito. Ele não precisa de um órgão para enxergar. E essa vai ser uma questão tratada mais à frente até, com relação a isso. Eu achei que fosse falar hoje, mas não, mais para frente. Então, até essa questão da visão de como se vê a Deus, perdão. Então, até essa questão da visão de como se vê Deus, com certeza é completamente diferente do que a gente está habituado em termos de visão. 244A. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso vem de Deus? Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E sempre que uma coisa não deve ser feita ou uma palavra não deve ser dita, ele sente uma espécie de intuição, uma advertência invisível que o proíbe de fazê-lo. Nós já sabemos que as leis divinas estão escritas na nossa mente. Nós temos consciência desde criança. Às vezes criança, por exemplo, a criança faz uma coisa, ela sabe que ela fez errado, ela se esconde, ela te olha assim, aquele olharzinho é diferente. Então ela já tem essa percepção. Por quê? Essas leis, elas estão escritas na nossa consciência. Nós sabemos, por mais que nós tenhamos uma educação um pouco mais bruta, mais rústica, digamos assim, com valores até diferentes do que nós estamos habituados a ter, mas
é perceptível o erro, né? Por exemplo, matar. Todos nós sabemos que o homicídio é errado. Isso, né, rígida. Todos nós sabemos que o homicídio é errado. Né? Independente de credo religioso, do lugar que você more, aqui no planeta Terra, né, do país que você vive. Até em países em que ainda tem algumas concessões para casos de homicídio. Ainda assim, aquela pessoa sabe que está fazendo um ato errado. Tanto sabemos que há lei para poder tratar sobre isso, ainda que seja uma lei humana, independente do lugar onde essa pessoa vive. Então, nós temos princípios básicos, morais básicos, que estão gravados na nossa consciência. Vós mesmos não tendes pressentimentos que são como avisos secretos para fazerdes ou não isto ou aquilo? Eventualmente, né? Tem pessoas que têm essa percepção maior, com mais frequência. Às vezes ou outra, a gente não tem esse sentimento de isso não vai dar certo, não vou fazer. Ou então, não, isso eu sei que é improvável, mas eu vou investir nisso aqui porque tem uma coisa me dizendo que vai andar. Vou botar fé nisso. A gente não tem essas percepções? O mesmo acontece conosco, só que num grau superior. Pois hás de compreender que, por ser mais sutil do que as vossas... Desculpe, irmãos. Pois hás de compreender que, por ser mais sutil do que as vossas a essência dos espíritos, eles podem receber melhor as advertências divinas. Na próxima questão, eu vou ler a próxima questão só para a gente poder encerrar, que vai ser a 244b, que aí ele vai encerrar melhor essa questão para a gente. A ordem lhe é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Ela não lhe vem diretamente de Deus. Para se comunicar com Deus, é preciso ser digno disso. Deus lhe transmite suas ordens por meio de espíritos mais elevados, em perfeição e instrução. Então, até para essas pessoas que dizem ter recebido, e aqui quando falo dizem ter recebido, não é diminuindo ninguém não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Essas pessoas que têm essa sensação de receber uma mensagem direta de Deus, não é que a mensagem não seja dele, mas ela não chegou até ele de maneira direta, porque nós ainda temos um grau de evolução muito inferior ao que é necessário ter para sermos dignos de um contato direto com Deus. Então ele utiliza os seus trabalhadores, os espíritos que são da seara dele, para executar esse tipo de serviço, do contato com um mundo inferior ainda, né, o mundo material. Como os espíritos muitas vezes colocam para a gente, tem coisas que eles não têm nem palavras para explicar, não que eles não tenham palavras para explicar, mas a gente não tem palavras para que eles consigam explicar. Então, um contato com um espírito muito elevado já é algo que, por vezes, eles não conseguem colocar determinado fato para a gente, por não haver vocabulário nosso suficiente para cobrir aquele assunto. Imagina para um contato com o nosso Pai Jeová. Realmente, nós não temos grau evolutivo ainda, nem para receber essa mensagem, e muito menos para compreender. Realmente vai faltar palavras no nosso vocabulário para isso. Como o Siné está colocando aqui, ele usa os seus embaixadores, com certeza. No nosso caso, por exemplo, o nosso embaixador maior, né, o governador da Terra, nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o responsável por trazer a palavra dele, o Evangelho, a palavra de amor à Terra.
As leis de ordem maior, nós sabemos que Moisés trouxe antes para preparar para recebermos o Messias, mas a lei maior de amor, que com certeza teve que passar por uma tradução muito grande para chegar até a gente, né? Se a gente parar para observar o tanto que Jesus teve que se apagar para estar entre nós e colocar a sua palavra, trazer essa mensagem do nosso Pai Jeová, foi um processo muito longo, né? Um trabalho muito longo também. Então, essas mensagens, de fato, elas não chegam para a gente diretamente. Bom, irmãos, não sei se ficou alguma dúvida, alguém quer fazer mais alguma consideração? Agradeço a presença de todos nessa segunda-feira, espero que o estudo tenha sido esclarecedor a todos. Agradecer a nossa irmã Ana Laura pelas orações, pelos hinos, ao nosso querido irmão José Martins pelo versículo. Uma boa noite a todos, uma boa semana a todos, uma boa reunião, uma boa semana a todos, um bom trabalho de vibração para aqueles que participam agora. Que o nosso Mestre Jesus possa abençoar a nossa semana. Vou botar agora o nosso hino de encerramento e a nossa oração. Muito obrigada pela participação. O teu caminhar neste mundo foi para falar aos corações sobre os segredos mais profundos e rasgar o véu das ilusões, consolidar o espiritismo, luz para melhor viver e agir, lutar num processo evolutivo que trará clareza a se conduzir. Leon Denis, apóstolo divino, que com o espiritismo mostrou a face divina do amor. Leon Denis revela sobre o além, educa os que buscam viver a renovação moral. Para frente sempre a seguir, sobre a potência divinal, transformar os passos pueris em ações sublimes e leais, praticar as leis do cristianismo, depurar o passado com a razão, de estarmos no ciclo evolutivo, vencendo nossas más inclinações. Leon Denis, apóstolo divino, que com o espiritismo mostrou a face divina do amor. Leon Denis revela sobre o além, educa os que buscam viver a renovação moral. Leon Denis, apóstolo divino, que com o espiritismo mostrou a face divina do amor. Leon Denis revela sobre o além, educa os que buscam viver a renovação moral. E assim, Mestre da Vida, encerramos com sua permissão mais um estudo maravilhoso. Como tudo do plano espiritual é magnífico. Somos cidadãos dos céus em busca de aprendizagem e acertos aqui na Terra. Que possamos plantar essas sementes iluminativas em nosso coração,
a fim de lembrarmos desses ensinamentos durante nossas provas. Que o teu olhar, Senhor Jesus, possa ser lembrado por nós e refletido ao interpretarmos as ocasiões vividas. Que a profundeza do teu coração, Senhor, possa ser ligada ao nosso e sentir com humildade as relações necessárias em nosso convívio. Nesse momento, Senhor, envolva-nos com tuas vestes de cura espirituais e materiais. Que o teu puro perfume de vida seja espargido em nossa atmosfera, penetrando em cada coração. Que ao adormecermos, nosso espírito possa ir ao teu encontro, na busca de trabalhar em tua seara de amor e luz, ou vivenciar estudos edificantes nas moradas de nosso Pai, o Rei da Glória. E assim, agradecemos com mais puro sentimento dentro de nós toda essa organização edificante, preparada e permitida a nós pelo nosso amado mentor, Paulo de Tarso, o leão dourado de Deus. Que assim seja.